Olá, que bom mais uma vez. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te dê a paz e muita saúde e sabedoria da palavra dele para que você continue aprendendo mais, porque a palavra do nosso Deus, ela se torna uma fonte de água viva que jorra o tempo todo. Quando nos alimentamos, quando bebemos dessa água da vida. Hoje eu vou falar sobre o segundo selo. No vídeo anterior eu falei do primeiro selo. E hoje é o segundo selo que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 4. Se você tem uma Bíblia perto aí de você, procure no livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Veja o versículo 4 do Apocalipse, capítulo 6, que eu vou ler aqui. E aí nós iremos ver o que aconteceu, em que período se deu e o que os discípulos, a igreja de Deus, precisou passar por esse tempo. O verso 4 diz assim: saiu outro cavalo, o vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. É interessante saber que aqui tem alguns pontos que se destacam. A gente vê a cor do cavalo, que é vermelho. A gente vê que o cavalo e o seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E ele tinha uma grande espada em sua mão. O que podemos ver aqui? Primeiro, o cavalo representa o período que a igreja de Esmirna, como está no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8 a 11, lá está escrito o período da igreja de Esmirna, que faz o paralelo com o Apocalipse capítulo 6, verso 4, aqui, o segundo cavalo, vermelho, de cor vermelha. E aí vermelho significa sangue. E a gente também vê outro ponto aqui, que foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então, quando há ausência de uma coisa, automaticamente aparece outra. Então, se foi tirado a paz, então começou a guerra. E a gente vê que ele tinha uma grande espada. Espada significa conflitos e morte. A gente vê que a igreja ela passou pelo grande período de perseguição. Esse período, a igreja de Esmirna, aconteceu os mártires dos discípulos. Nós também vemos que esse período foi de horrendas perseguições pelo Império Romano, perseguindo a igreja cristã. Nós também vemos nesse período que aconteceu que muitos cristãos eles foram queimados vivos, outros decapitados, outros foram lançados às feras vivos no circo romano. A gente também vê que no livro do Apocalipse, capítulo 2, ali a partir do versículo 9, nós vemos que Deus, ele elogia aquele povo, aqueles cristãos que deram a vida pelo Evangelho. Deus elogia. E lá no versículo 8 e 9, Deus, ele diz que conhece as tribulações. Como hoje, Deus ele conhece as nossas tribulações. Deus conhece a tribulação do seu povo, que o povo de Deus está passando hoje, Deus conhece. Nada passa sem os olhos de Deus ver. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, lá, se você for examinar algumas páginas, você vai ver o capítulo 2, versículo 10, dizendo assim, que o povo de Deus iriam passar uma perseguição de 10 dias. E Deus ele ainda diz, olha, sede fiéis até a morte, e vocês receberão a coroa da vida. Esses 10 dias que diz o Apocalipse, lá, capítulo 2, verso 10, se refere a 10 períodos de perseguições que a igreja de Deus iria passar aqui na terra.
nesse período que vai do ano 100 até o ano 313. E a Igreja de Deus ela passou por grande perseguição. Os imperadores romanos, eles procuravam exterminar a igreja cristã, eles fizeram de tudo para exterminar a igreja cristã e acabar com os cristãos. Mas os exemplos dos mártires, dos cristãos, quando eram mortos um grupo de cristãos, os sinceros que estavam ao redor vendo se convertiam e aumentava a quantidade dos cristãos. Então, quanto mais se matava crentes naquele tempo, quanto mais se matavam cristãos naquele tempo, mais aumentava o povo de Deus. Mais aumentava o povo de Deus. E esse período de horrendas perseguições terminou com o Edito de Milão, o Edito de Tolerância de Milão, quando Constantino ele assinou esse edito no ano 313. E aqui está o segundo selo, o período de perseguição que o povo de Deus teve que passar durante 10 períodos. E foram mortos muitos cristãos. Muitos cristãos deram sua vida por amor do Evangelho, por amor de Cristo. Mas o bom é que Deus ele disse que se eles perseverassem até o fim, eles receberiam a coroa da vida. E Deus também fala isso para nós hoje. Se nós perseverarmos até o fim, nós receberemos da mão de Jesus Cristo a coroa da vida. Que Deus te abençoe e eu te espero para ver o terceiro selo, a abertura do terceiro selo. Não perca. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.